Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre mamutes, mundos perdidos, problemas genéticos e pirâmides, por incrível que pareça. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tragédia que levou à extinção os últimos mamutes da Terra, logo após a vinheta. Então, pessoal, vocês devem estar com saudades ou não, né, de ver o meu rosto aqui, né, nessa parte do YouTube, né? A gente teve aí um longo hiato, né? O último vídeo que eu soltei aqui no canal é lá de fevereiro, certo? Então a gente teve aí um longo hiato, né? Vários meses sem vídeos, e agora eu apareço aqui do nada trazendo um vídeo novo. Bom, eu vou conversar um pouco disso com vocês, mas eu vou deixar mais para o final do vídeo. Então, né, se você é um fã aqui do canal, se você gosta do meu trabalho, né, e quer saber por que eu andei tão sumido, né, aguarde, né, até o final do vídeo. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre mamutes. Mamutos primigênios, mais conhecido como mamute lanoso ou mamute lanudo, que são esses carinhas aqui, ó, foi uma espécie aí de elefantídeo que habitou as tundras congeladas do norte da Europa, Ásia e América do Norte entre 400 mil e 10 mil anos atrás, quando eles infelizmente foram extintos, pelo menos nos continentes, mas a gente já vai falar sobre isso. O mamute lanoso talvez seja aí um dos animais pré-históricos que não um dinossauro, que é um dos mais famosos e mais bem estudados que a gente conhece. Nós temos muitos fósseis desse animal, inclusive várias carcaças congeladas de adultos e filhotes que nos ajudam muito a saber como esses animais se pareciam. Em alguns casos, elas estão tão bem preservadas que a gente inclusive é capaz de extrair o DNA e fazer sequenciamento genético dessas carcaças de mamute. Nós também temos aí desenhos de mamutes feitos pelos seres humanos antigos em cavernas, o que também ajuda a saber um pouco sobre sua aparência, comportamento e a relação dos nossos ancestrais com esses paquidermes maravilhosos. E eles eram, assim, animais magníficos, sem nenhuma sombra de dúvida. Os machos deveriam medir, em média, entre 2,80 metros e 3,15 metros de altura, até a altura dos ombros, e pesar entre 4,5 e 6 toneladas, enquanto as fêmeas mediam algo entre 2,30 metros e 2,60 metros de altura e pesavam entre 2,8 e 4 toneladas. Assim, esses animais eram, em média, maiores do que os elefantes asiáticos atuais, que inclusive são os parentes vivos mais próximos dos mamutes, evolutivamente falando, é claro. Mas há registros aí de mamutes que eram inclusive muito maiores, que poderiam ser muito maiores no passado. Estes animais, eles tinham uma série de adaptações para viver nos ambientes congelados do norte global durante aí a última era do gelo, incluindo aí uma grossa camada de pelos e uma camada de gordura aí que poderia ter até 10 centímetros de espessura. E ajudava a manter, né, e ajudava a reter o calor no interior do corpo. Além disso, eles também tinham orelhas bem pequenas, se comparados a outros elefantes, e uma cauda bem curtinha também, né, que ajudavam a preservar o calor corporal também, né, e deixavam elas assim menos vulneráveis a congelarem e necrosarem por causa do frio. Mas, como muitos de vocês já sabem, os mamutes desapareceram da Terra por volta de 10 mil anos atrás, no final da última era do gelo, junto com boa parte da megafauna do planeta, provavelmente devido aí a um misto de mudanças climáticas e ações humanas, né? Pressão causada por seres humanos, incluindo a caça. A gente tem realmente evidências de que seres humanos caçavam mamutes e utilizavam partes do seu corpo, né, como ossos e marfim, para construir ferramentas, por exemplo. Porém, uma coisa que talvez vocês não saibam, ou que talvez a maioria de vocês não saibam, é que este não foi o fim dos mamutes. A extinção do final da última era do gelo, há 10 mil anos atrás, não foi o fim dos mamutes. Foi sim para aqueles que viviam nos territórios continentais da Europa, Ásia e América do Norte, mas não nas ilhas.
Ilhas são ambientes maravilhosos, com suas próprias regras biológicas em ação, e eu acho que eu gosto muito de estudar assim, biologia de ilhas, porque é algo fantástico, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre os efeitos da ilha de Hatse, né, que era uma ilha que durante o período Cretáceo era o lar de pterossauros gigantes, como Hatzegopteryx, né, e dinossauros anões ali, como o Magiarossauro, né, que era um pequeno dinossauro saurópode. E além de efeitos de nanismo insular, gigantismo insular e surgimento de espécies endêmicas, ilhas também podem agir como reservas biológicas de linhagens que acabaram extintas em outras regiões continentais do mundo, né? Então uma espécie de animal e planta, não, uma espécie não, mas uma linhagem de animal e planta que vivia no continente e por uma série de motivos acabou extinta, mas que alguns indivíduos acabaram, né, indo parar em ilhas próximas, e nesses locais eles ficaram seguros, né, e continuaram existindo nesses espaços. Na ficção, inclusive, nós estamos muito acostumados a ver esses mundos perdidos, cheios de criaturas pré-históricas que sobrevivem desde tempos imemoriais, né, nesses locais escondidos, né? Pensando aí como acho que um dos maiores exemplos é a Ilha da Caveira, lá do filme King Kong, que é cheia de dinossauros e outras criaturas pré-históricas. E, inclusive, eu adoraria fazer um vídeo falando sobre a biologia, né, dos seres vivos ali da Ilha da Caveira, porque eu acho um negócio assim, fascinante estudar isso também. Mas vamos ver se é possível no futuro. E assim, apesar de nós não termos nenhuma ilha isolada cheia de dinossauros hoje em dia, né, para a tristeza de muita gente, eu sei, até alguns milênios atrás nós tínhamos ilhas cheias de mamutes sobreviventes. Um exemplo era a ilha de São Paulo, ou ilha de São Paulo, que é uma pequena ilha aí de 110 quilômetros quadrados, localizada no arquipélago das Ilhas Pribilofs, que fica no Alasca, nos Estados Unidos. Este local foi o último refúgio dos mamutes lanosos na América do Norte, suportando uma pequena população desses animais até mais ou menos 5.600 anos atrás. Ou seja, essa população de mamutes nessa ilha sobreviveu mais de 4.000 anos além das populações dos mamutes do continente, né? Lembrando que os mamutes do continente sumiram há 10.000 anos atrás e esses mamutes conseguiram sobreviver até 5.600 anos atrás nessa ilha de São Paulo. Ah, Alberto, mas como que os mamutes chegaram nessa ilhazinha? Eles foram nadando? Não. Quer dizer, provavelmente não, né? Apesar dos elefantes serem bons nadadores, por incrível que pareça, caso vocês não saibam, os mamutes provavelmente não saíram nadando do Alasca até a ilha de São Paulo. A água seria fria demais até mesmo para eles, né? Eles não iam sobreviver a essa viagem. Mas a gente tem que lembrar que os mamutes eles viveram durante a última era do gelo, quando o nível do mar estava bem mais abaixo do que ele é hoje, já que muita água se encontrava congelada, né, na forma de gelo, e havia mais geleiras no Oceano Ártico, criando pontes de terra e gelo por onde esses animais poderiam atravessar, né? Hoje em dia esses locais são mares rasos. Então essa ilha de São Paulo, na verdade, não era uma ilha, né? Ela era provavelmente uma espécie de península ali do Alasca, e com o fim da última era do gelo, com o derretimento das geleiras, o nível do mar subiu e essa população de mamutes que vivia nessa península acabou isolada no que hoje é a ilha de São Paulo. Inclusive, vamos lembrar que muitos animais que chegaram aqui da América do Norte, vindos da Ásia, né, durante a última era do gelo, incluindo nós humanos, né, que provavelmente cruzamos ali pelo Estreito de Bering, né, nós nos aproveitamos do fato de que o nível do mar era muito mais baixo e existia essa ponte de terra conectando esses dois continentes, né? Então, por que os mamutes não poderiam fazer o mesmo? Só que, infelizmente, né, como os mais de 400 habitantes atuais da ilha de São Paulo podem atestar, não existem mais mamutes ali. Até mesmo esses sobreviventes acabaram encontrando seu fim mais cedo ou mais tarde. E o mais triste é o
pensar no que levou ao desaparecimento deles, já que a hipótese mais aceita para a extinção dos mamutes na ilha de São Paulo tenha sido o desaparecimento das fontes de água doce na ilha devido às mudanças climáticas que tornaram a ilha mais árida, eliminando ali alguns riachos e lagos de água doce que eram a fonte de água desses animais. Pensem o quão desesperador deve ter sido para esses mamutes, depois de milhares de anos de resistência, morrerem de sede numa ilha cercada de água salgada que eles nunca poderiam beber. É muito triste pensar nisso. Mas apesar da ilha de São Paulo ter sido um dos últimos refúgios dos mamutes pós-Era do Gelo, ele não foi o único. Houve mais um mundo perdido habitado por esses elefantes peludos, que durou ainda mais tempo. E a história deles talvez seja ainda mais trágica do que a dos mamutes de São Paulo. Ao norte da Rússia, no meio do Oceano Ártico, entre o mar de Chukchi, nossa, que nome complicado, entre o mar de Chukchi e o mar Siberiano Oriental, encontra-se a ilha de Wrangel, que é uma ilha grande, aí, com uma área de 7.600 km². Ela é uma reserva ambiental atualmente, não tem nenhum habitante humano vivendo lá permanentemente, né? Só cientistas é que acabam indo para lá de vez em quando. Ela é considerada, inclusive, um patrimônio mundial da Unesco. Hoje, a ilha ela é o lar de aves marinhas, focas, morsas, lobos, raposas, além de ser uma das áreas reprodutivas mais importantes para ursos polares no mundo. Mas até poucos milhares de anos atrás, esse lugar também foi o último refúgio dos mamutes lanosos em todo o mundo. Os mamutes provavelmente chegaram na ilha de Wrangel no mesmo esquema da ilha de São Paulo, no momento em que o nível do mar estava bem mais baixo e a quantidade de gelo era maior, criando aí pontes de terra e de geleiras entre o continente e a suposta ilha, que na época não deveria ser uma ilha, né? Deveria ser uma península. Quando o mundo começou a esquentar, o gelo começou a derreter e o nível do mar começou a subir, uma população entre 300 a 1.000 mamutes lanosos acabou isolada na ilha de Wrangel. E enquanto os mamutes eram extintos no continente há 10.000 anos atrás, os mamutes de Wrangel sobreviveram por mais de 6.000 anos isolados em sua terra protegida. Para vocês terem uma noção, isso significa que até 2.000 anos antes da Era Comum, ou seja, até 4.000 anos atrás, nós ainda tínhamos mamutes vivos no planeta, isolados na ilha de Wrangel. Pode parecer muito tempo para os nossos padrões atuais, eu sei, né? Mas se a gente fizer uma comparação temporal, esses mamutes ainda estavam vivos enquanto várias civilizações humanas da Idade do Bronze prosperavam. A Grande Pirâmide de Gizé, que é a pirâmide mais famosa do Egito, já tinha sido construída há 6 séculos, quando o último mamute da ilha de Wrangel morreu. Historicamente falando, isso aconteceu muito recentemente. Inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, essa relação entre mamutes e Egito Antigo sempre me lembra daquele filme de qualidade duvidosa chamado 10.000 anos antes de Cristo, onde eles usam mamutes para construir as grandes pirâmides. Imagine o calor que os bichinhos deviam estar passando ali, né? Tadinhos. Que filme maluco que foi esse. Mas, se os mamutes na ilha de Wrangel conseguiram sobreviver por tanto tempo, o que fez eles desaparecerem desse santuário? A resposta ela é complexa e ainda carrega vários mistérios, mas talvez uma das evidências mais importantes para seu desaparecimento esteja em seu DNA. Análises genéticas de restos de mamutes encontrados em Wrangel mostram que estes animais estavam enfrentando problemas devido à falta de variabilidade genética na sua população. A população de mamutes na ilha era pequena, no limite do que muitos poderiam considerar saudável para uma população selvagem para manter aí a sua variabilidade genética. Para piorar,
Ao longo de milhares de anos, houveram eventos climáticos e ambientais que agiram como gargalos, matando parte da população e obrigando os poucos animais sobreviventes a terem de se reproduzir entre si. Isso faz com que os mamutes da ilha Wrangel apresentem evidências de reprodução consanguínea, ou seja, entre parentes próximos, e baixa variabilidade genética, algo que pode ser muito perigoso para uma espécie a longo prazo. Populações com baixa variabilidade genética são mais suscetíveis a desenvolver e passar para frente defeitos nos genes que podem aparecer devido às mutações naturais que ocorrem de uma geração para outra. Numa população saudável, com um pool genético diverso, genes defeituosos podem sumir de uma população com mais facilidade, já que há mais variabilidade genética e indivíduos com genes mais saudáveis estão à disposição para se reproduzir. Mas quando o número de indivíduos em uma população cai muito e os organismos são obrigados, os indivíduos dessa população, eles são obrigados a realizar cruzamentos consanguíneos, as mutações perigosas dos genes tendem a desaparecer com dificuldade ou até mesmo não desaparecer, já que às vezes eles acabam se tornando a única versão daquele gene disponível dentro daquela população. E parece que era isso que estava acontecendo com os mamutes da ilha Wrangel. Na verdade, quando a gente compara o material genético dos mamutes de Wrangel e a gente compara eles, com os de mamutes saudáveis do continente, a gente percebe que, de fato, há várias mutações e deleções genéticas que deveriam ter afetado drasticamente a vida desses animais. Os mamutes da ilha Wrangel, por exemplo, apresentam aí uma variabilidade genética 20% menor se comparada a outros mamutes, além de terem vários genes que foram simplesmente deletados do seu DNA, pedaços de DNA que não existiam mais, foram simplesmente deletados com o passar do tempo. Também havia genes defeituosos que dificultavam a produção de determinadas proteínas. Um exemplo é um gene que estava envolvido aí com a produção de pelos nos mamutes de Wrangel, cuja mutação que foi encontrada pelos cientistas e testada em laboratório, essa mutação ela fazia com que os pelos eles se tornassem mais finos, mais lisos e até mesmo translúcidos. Apesar de parecer algo interessante, de você ver um mamute com seus cabelos sedosos e lindos e maravilhosos, na verdade esse pelo é pior para acumular neve e proteger do frio, para manter o calor corporal. Então, na verdade, isso estaria gerando uma dificuldade maior para a sobrevivência desses animais. Também foram encontradas mutações genéticas que reduziam a fertilidade em mamutes machos, causavam má formação nos fetos e até genes defeituosos que impediriam os mamutes de sentir determinados odores, como por exemplo o cheiro de algumas substâncias produzidas por flores. Imagine que triste, um bando de mamutes incapazes de cheirar flores, Que triste que deve ter sido. E lembrando assim, que não quer dizer que todos os mamutes ali tinham todas essas mutações ao mesmo tempo, mas elas estavam presentes na população e dificultavam a sobrevivência da espécie como um todo. Uma das hipóteses para o desaparecimento dos mamutes de Wrangel é que eles foram vítimas de uma acumulação de mutações deletérias. O nome em inglês para esse cenário é de mutational meltdown, que seria algo como fusão mutacional ou alguma coisa assim, E nessa condição, o que acontece? Há um acúmulo de mutações nocivas numa pequena população com baixa variabilidade genética. Esse acúmulo de mutações nocivas leva a uma diminuição no sucesso reprodutivo, seja por motivos de, por exemplo, diminuição da fertilidade da população, aumento da mortalidade dos filhotes, o que diminui ainda mais o tamanho da dita população e diminui ainda mais a sua variabilidade genética. Consequentemente, diminui ainda mais o seu sucesso reprodutivo. No fim, esse acúmulo de mutações deletérias, ele é uma espiral descendente que se retroalimenta. E se não for contida pela introdução aí de novos indivíduos reprodutores numa população, ele vai levar à extinção daquele grupo em questão de pouco tempo. Então, essa hipótese da acumulação de mutações deletérias, ao longo do tempo, era a mais aceita para a extinção desses animais, até esse ano.
Em junho de 2024, um estudo liderado por Marianne de Rask, do Departamento de Bioinformática e Genética do Museu de História Natural sueco, revelou que provavelmente essa não foi a causa da extinção dos mamutes de Wrangell. Eles realizaram uma nova análise molecular dos mamutes da ilha, de restos de mamutes da ilha, e fizeram uma descoberta interessante. Apesar das mutações deletérias, a população estava aumentando gradativamente. Em determinado momento, alguma catástrofe na ilha fez com que o número de mamutes reprodutores adultos diminuísse drasticamente para apenas 8 indivíduos. Imagina, apenas 8 animais reproduzindo numa ilha só. Todos os descendentes são descendentes desses 8 animais que estavam cruzando entre si. Porém, em apenas 20 gerações, a população de mamutes na ilha voltou a crescer para algo entre 200 a 300 indivíduos. O motivo para sua extinção seria, então, algum efeito catastrófico que erradicou a população da ilha em pouquíssimo tempo, como talvez uma catástrofe ambiental repentina, ou talvez uma doença muito contagiosa, né, que teria sido inclusive muito mais letal contra essa população enfraquecida e cheia de mutações nocivas, né? Outro evento que também poderia ter eliminado os animais poderia ter sido a caça por seres humanos. Porém, os registros mais antigos de humanos na ilha de Wrangell datam de alguns séculos depois da extinção dos mamutes na ilha. De fato, nós temos artefatos humanos que foram encontrados na ilha, e os artefatos desses humanos antigos, como por exemplo arpões, eles eram feitos de marfim. Tá? Mas não existe evidência de caça direta desses mamutes, né, pelos seres humanos. Os humanos que chegaram na ilha de Wrangell poderiam ter simplesmente encontrado os marfins nos corpos dos mamutes mortos, né, e esculpido as suas ferramentas, ou até mesmo usado o marfim de morsas, que também vivem ali na região. Entretanto, talvez um grupo de caça de seres humanos tenha chegado ali na ilha, exterminado os mamutes e partido sem deixar vestígios. Também é uma possibilidade. Pessoalmente, eu acho improvável, mas não acho impossível, né? A possibilidade ela está sempre aí. Independentemente do que pode ter extinto os mamutes da ilha de Wrangell de uma vez por todas, a história desses paquidermes nos ensina muito sobre o perigo de que organismos ameaçados de extinção correm, mesmo que populações pequenas ainda existam. É muito comum no mundo hoje em dia a gente ter populações de plantas, de animais, de outros seres vivos que estão ameaçados de extinção, e essas populações são muito pequenas ou elas só existem em cativeiro. E apesar de elas ainda continuarem vivas, essas populações possuem uma variabilidade genética muito baixa, o que coloca em risco a própria sobrevivência dessas populações. Não só a caça, não só a destruição de seu habitat, mas também todos esses defeitos genéticos que podem acabar aparecendo em populações com baixa variabilidade genética. Hoje em dia, inclusive, existem tentativas de se aumentar a variabilidade genética de populações na natureza através de animais em cativeiro, né, em zoológicos, santuários e até mesmo em criações particulares. E também existem alguns projetos para utilizar DNA de animais que já morreram, né, clonar animais que já morreram, para aumentar a variabilidade genética dentro de populações de animais ameaçadas em extinção hoje em dia. Um exemplo é com o cavalo selvagem de Przewalski, que é uma espécie de cavalo selvagem extremamente ameaçado de extinção, que vive ali na Ásia, se eu não me engano, ali na região da Mongólia, mas eu posso estar um pouco enganado, tá? Mas é uma espécie super ameaçada de extinção, que até algum tempo atrás só existiam 12 indivíduos, né, soltos na natureza, e todos os outros animais que a gente tem na natureza hoje, né, só existem graças à reprodução dessa dúzia de indivíduos que existia. E existem algumas propostas, alguns projetos que estão usando DNA de cavalo selvagem de Przewalski que já morreram, né? Então, restos, né, esqueletos desses animais ou restos desses animais que já morreram há muito tempo, que estão sendo clonados e reintroduzidos na natureza para aumentar
a variabilidade genética dessas populações. Né? Ainda não sabemos o quão garantida é essa possibilidade, o quanto esse trabalho funciona, porque é um trabalho muito recente que ainda está sendo feito, mas esperamos que isso dê certo no futuro. Infelizmente, para os mamutes, isso já não é mais possível. E agora, pessoal, falando um pouquinho sobre o porquê que eu andei desaparecido nesses últimos meses, né? Não deve ser segredo aí para ninguém que me manteve longe, né, de gravar vídeos para o YouTube por causa do meu novo trabalho, né? Para quem não sabe, além de divulgador científico, além de escritor, eu sou professor do ensino básico, dou aula para o ensino fundamental, ensino médio, e esse ano eu tô com uma carga horária muito maior do que eu tinha, por exemplo, no ano passado, né? Então eu tenho muito mais trabalho para fazer e tem ficado bastante inviável gravar novos vídeos para o canal, certo? Porque eu tenho tido muito pouco tempo durante a minha semana para pesquisar, escrever roteiro, gravar vídeo, editar vídeo, publicar vídeo, porque lembrando, todas as etapas da produção de conteúdo desse canal são feitas por mim sozinho, né? Então é uma tarefa bastante difícil, é uma tarefa que demanda bastante tempo, bastante dedicação, né? E então essa é a razão de por que eu tenho andado sumido por tanto tempo, né? Também tem a questão de que o canal ele nunca me trouxe nunca me trouxe muito retorno financeiro também, o que de certa forma me desmotivou várias vezes a gravar vídeo, né? Porque eu tô basicamente pagando para trabalhar aqui quando eu tô no YouTube, né? E também estou me preparando porque no final do ano eu vou me casar, né? Então tem todos os preparativos também do casamento e tudo mais. Então, eu tenho estado ocupado com muitas coisas. E por isso eu andei sumido do canal, né? Eu até considerei que o canal estivesse extinto, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo, né? Em parte por causa que eu recebi uma chamada aí do YouTube, né? O YouTube me mandou uma mensagem falando que se você não gravar um vídeo dentro do próximo mês, nós retiraremos a monetização do seu canal. E você terá que fazer todo o processo de monetização de novo. E daí eu pensei, pô, vou evitar a fadiga e vou gravar um vídeo, né? Já tô com saudade, inclusive, de gravar vídeo para o canal. Então vou gravar um vídeo novo sobre um tema que eu já queria falar há algum tempo, que é sobre os últimos mamutes, né? Ou melhor, a tragédia, né, dos últimos mamutes. Certo? Então, eu espero que vocês compreendam. Não posso prometer, né, que o canal vai voltar a ter vídeos recorrentes, né? Eu posso tentar gravar novos vídeos no futuro, né? Mas eu não posso prometer aí uma recorrência nesses vídeos. Vocês vão me ver aqui mais vezes? Vão, mas, né, vocês vão ter que aguardar. E para vocês saberem, né, quando eu vou estar de volta, quando eu vou postar novos vídeos e coisas do tipo, eu preciso que vocês, obviamente, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, cliquem no sininho para receberem as notificações de vídeos novos e que também, né, não deixem aí de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares, inimigos, conhecidos, com todo mundo que você conhece e também de comentar aí o que você achou, né? Comentem temas, comentem perguntas sobre paleontologia, comentem, como eu falei, sugestões de temas, comentem o que vocês acharam dessa história, né, sobre os últimos mamutes, né? O que vocês sentiram? Vocês ficaram tristes? Eu fiquei muito triste. É uma história que realmente me deixa muito decepcionado, né? Se não fosse, né, essa catástrofe que acabou com os mamutes da Ilha Wrangel, provavelmente nós ainda teríamos mamutes hoje em dia, né? Que ódio, que pena que eles foram, né, que eles desapareceram, né? Mas ainda assim espero que vocês tenham gostado, certo? Então agradeço demais pela companhia, agradeço por vocês estarem aqui me assistindo até agora, agradeço por vocês não terem perdido a fé em mim, eu acho. E se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, não deixe de contribuir com a nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. O dinheiro arrecadado ele é utilizado, obviamente, para manter esse projeto de divulgação científica e, quem sabe, expandi-lo no futuro. Então, se você gosta do meu trabalho, quer que eu continue, quer que eu grave mais vídeos, então me ajude, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, um beijo e até um próximo vídeo.